Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje a nossa aula vai estar voltada para a análise de uma partida que foi jogada no início do ano, e nessa partida analisa-se os erros para que não possam ser repetidos. Cada partida que você jogar, você deve analisar a sua partida depois, porque você vê onde errou e a partir daquele momento, naquela posição, naquela variante, você não vai errar mais. Então a partida foi jogada com uma E4, peão de rei, e a defesa foi uma francesa. É a francesa em ação. A francesa, ela é perigosa. Não é uma abertura, uma defesa que você começa a jogar partindo para cima do adversário. De jeito maneira. Você mantém calma, tranquilidade, buscando dominar o centro, um contra-jogo no centro, o equilíbrio da partida, e no momento que o adversário faz um deslize no tabuleiro, comete um erro, então a sua atenção deve estar voltada para isso, para aproveitar esse momento e converter aquela vantagem que você passou a adquirir, aquela vantagem em uma vitória. Então o centro é meio fechado, E4, E6, o adversário joga logo aí de imediato um F4, olha, F4, já vai abrindo aqui a diagonal do rei, que isso pode ficar fraco, mas quem sabe jogar bem essa variante é uma boa variante. Lá vem o D5, como é de praxe, para tirar o peão de rei, dominar o centro do tabuleiro, buscar um contra-jogo, e o adversário joga um D3. D3 para proteger o peão. Caso haja uma captura, vai haver uma série de trocas por aí. Mas a característica da francesa não é capturar peão, é só ameaça. Joga C5, coloca mais um peão no centro e lá vem dama F3. Aí agora é para se pensar um pouco. Dama F3. Essa casa de F3 é a casa do cavalo. Então a dama saiu precipitadamente. Em umas aulas aí para iniciantes, nós mostramos que quando a dama sai precipitadamente, ela começa a sofrer ataques. A dama só deve sair para o jogo após o rei estar em segurança. Cavalo C6, foi jogado pelas pretas, reforçando o ataque ao centro, e as brancas agora jogam cavalo E2. Cavalo E2. A variante do avanço, D5, controle maior do centro, evitar cavalo de B jogar em C3, proibindo o cavalo jogar em B3, também tendo um bloqueio do peão e controlando o centro do tabuleiro, a casa de E3 e a casa de C3. Lá vem C3, joga C3 aí para desestruturar o centro das pretas, o domínio central, e as pretas desenvolvem outra peça. Observe que a defesa francesa está somente desenvolvendo peças por enquanto. Lá vem um G3. Qual é a intenção do G3? Desenvolver o bispo via fianqueto, fazer o roque, se der tempo, e manter pressão na grande diagonal de H1 até A8. A essa resposta veio bispo E7, bispo E7, já preparou o roque, só tem uma peça atrasada que ainda não foi desenvolvida, e as brancas têm 1, 2, 3 e um cavalo que aí não é a casa dele. A dama precipitadamente saiu para o jogo.
Então, nesse momento, quando joga bispo G2, as pretas jogam dama C7. Por que dama C7? Qual é o objetivo aí? Também desenvolver o bispo para ter a opção de rocar curto ou rocar longo. Foi esse o objetivo da dama em C7. As brancas fazem o roque. Agora colocaram o rei em segurança. E as pretas ainda não colocam o rei em segurança. Joga um B6. Esse B6 foi um erro hediondo. Analisando a partida, após o término, foi um erro tremendo, porque força as pretas perderem uma peça. Mas como assim, professor, as pretas podem perder uma peça nessa posição? Eu não estou enxergando nada. Mas comece a enxergar. Quando jogar suas partidas, analise depois. Onde é que as pretas perdem uma peça ao jogar B6? Tem o avanço do peão, esse é o primeiro lance, foi feito. Ganhou a partida aí. Se a branca não cometer nenhum erro, devolvendo o erro das pretas, ganha a partida, porque a vantagem aí é acima de 2 pontos. Então, chute no cavalo. E o cavalo vai ter que fugir. E quando o cavalo foge, fugiu para D5, era para expulsar o cavalo. Então, expulsou o cavalo. O cavalo fugiu mais uma vez. Para onde vai o cavalo? A casa ideal seria E7, mas está ocupada. Então, só pode fugir para B4. Quando joga C4 aqui, ó, C4, expulsão do cavalo. Então, B4. B4, sim. Única casa que ele poderia ir seria B4. Como ganharia a peça agora, professor? A peça, devido àquele erro, seria um A3. Quando jogar A3, cavalo vai ter que fugir e tem uma peça, duas, ameaçando o cavalo. Então, o cavalo deveria fugir. Ameaçado, então perderia o cavalo que está em C6. Um ataque, 2 ataques, somente uma defesa. Mas o adversário, o jogador de brancas, parece que também não viu, ou foi mediante a pressão do tempo, que partida, jogada rápida, não se pensa muito, então resolveu jogar cavalo A3, com a intenção de trazer o cavalo para B5, olha, B5, ameaçando a dama. Aí quando joga para cavalo A3, o lance dele, as pretas só podem agradecer, porque a peça estava perdida. E ao jogar bispo B7, a partida fica equilibrada. O cavalo agora pode sair para onde quiser, não tem problema. Bispo B7 já defendeu, está tudo tranquilo, a partida está equilibrada. Então essa defesa francesa começou com E4, lá no meio do jogo cometeu esse lance que deu vantagem às brancas. Cometeu esse erro tremendo, hediondo, a gente pode até dizer, erro hediondo. E as brancas não aproveitaram esse erro, então cometeram um erro ainda pior, que quando essa é a vantagem de ganhar a partida, você jogou a partida fora. No xadrez, erro não se perdoa. Quando você comete um erro, você será punido até o fim. Então, o que fez a branca? Bom, ao jogar o cavalo
A3. Esse foi o lance. Percebam, cavalo jogou para A3. Opa, vem cá, torre, não caia. E quando o cavalo vai para A3, o bispo foi a B7 defendendo. Então, mudou de estratégia. Bom, já tem uma defesa aqui no bispo. Ele imaginou, vai tirar o cavalo e vai ficar atacando a dama. Então, jogou esse lance, dama G4, ameaçando capturar G7. Capturar G7. Quando joga G4, as pretas já agradeceram uma vez, né, pelo erro do cavalo em A3. Agradece mais uma vez porque deu as brancas, deram oportunidade às pretas de fazer o roque e proteger seu rei. Agora o monarca está seguro. Perdeu a oportunidade de ganhar? Olha, então perde a partida. Quem não faz, leva. Essa é a ideia. Quem não faz, leva. Mas o cavalo veio com toda a ameaça na dama. Cavalo ameaça a dama que está em C7 e a dama tem que fugir. Ganha um tempinho fugindo para D7 e nesse momento que vem para D7, as brancas resolvem ameaçar o cavalo. Foi tarde demais. O lance de ameaçar esse cavalo era uns 2 ou 3 lances atrás, porque ganharia o cavalo de C6. Mas agora jogou A3 para ameaçar o cavalo. As pretas agora estão com a faca e o queijo. Agora é só desfrutar. 1, 2, 3, ganha um peão e ameaça o bispo. Aproveitar a oportunidade. Se você não aproveitar a oportunidade, você perde a partida. Bispo desenvolveu para D2 e nesse momento vamos expulsar também, né? Chuta o cavalo. Para onde você vai, cavalo? Cavalo foge somente para única, porque se voltar o peão pega. Cavalo D6. Aí as brancas que estão ganhando um peão, aliás, as pretas que estão ganhando um peão, ganham mais um peão nesse momento. É mais uma pequena vantagem. Bispo captura. Captura. Bispo. E a dama agora pode capturar o bispo. Talvez, sim, capturar o bispo. É importante capturar nessa hora. Talvez nem precisasse capturar agora. Primeiro poderia capturar o peão e estaria ameaçando o outro. Mas capturaram logo o peão de D. Já está ganhando um mesmo. Então, lá vem o bispo que está na coluna, que está na diagonal, pertinho do rei, na coluna G, e ameaça o cavalo. Pause o vídeo e dê uma olhada. Onde as pretas cometeram mais um erro. Cometeram mais um erro que já poderiam ter eliminado a partida aqui. Então, na próxima partida, que o Dutrovsk for jogar, após essa partida ter sido analisada, esses 2 erros não cometerá mais. Apesar de ser um erro, a partida ainda está ganha. Ainda está ganha. Jogou bispo, E4, ameaçando o cavalo. Qual seria o lance? F5. F5 seria brilhante. F5, um garfo, está defendido. Ameaçaria a dama e ameaçaria o bispo. Dama teria que jogar, ou então sacrificar o bispo. Se a dama sair, perde o bispo. E se capturar, tem ameaça sobre a dama. Tem ameaça na dama. Então, nessa posição, as pretas não jogaram o lance de F5. Não perceberam. Talvez tenha sido também por conta do tempo. Jogando partida rápida, é assim mesmo. E pegou seu cavalo. Essa aí, jogando, é uma vantagem grande. Está com 5 pontos de vantagem. Mas, com o cavalo, vai captura B2. A vantagem continua? Permanece? Permanece. Cavalo B2. E quando vai cavalo B2, lá vem a dama ameaçar o mate. Não, agora é tarde. Mate não dá para ameaçar aí.
Que lance você faria nessa posição? Como defenderia o mate? Tem duas formas de defender: G6 e F5. Então F5 é mais eficiente. Isso foi Dutrovsky jogando com um adversário chamado Eficiente, viu? O nome dele é Eficiente. Aí jogou F5, ameaçando o bispo. O bispo tem que recuar ou então capturar o cavalo. Para não perder um tempo recuando, foi e capturou o cavalo de C6. Em contrapartida, bispo capturou. Acredito que talvez se tivesse capturado com a dama tivesse sido melhor, porque já ameaçaria mate. Mas capturou com bispo. Bispo captura. Mas nessa posição já está ganhando 2 peões, 3 peões. Então as pretas tiram sua torre para defender o peão que está ameaçado pelo cavalo e lá vem mais um avanço, B5. Por que B5 é bom? Se captura, peão de A captura e a torre fica ameaçando. Tudo faz parte da estratégia. Por isso que jogou esse B5. Então o centro aí ficou amplo. A estrutura de peões das pretas estão muito boas. Tem muitas fragilidades, né, nas casas de F2, casa fraca. E3, casa fraca, porque o peão está governando, dominando. C3, peão também controla. Então as pretas estão numa vantagem tremenda de aproximadamente de uns 6 pontos de vantagem. E nesse momento, lá vem bomba. De tentar destruir tentar avançar até querer dar um mate, né? Mas nessa posição, cavalo captura. Ganhou mais um peão. Se capturar, está tudo protegido, não tem problema. Não sei a intenção, mas veio um sacrifício aqui de qualidade de peça. Entregou a torre e as pretas agradeceram, capturando com o peão de B. B captura. A vantagem é grande. Eu acredito que nessa posição as brancas deveriam pedir demissão. Pedir demissão, porque é só perder tempo a partir de agora. Seria um erro muito grave, gravíssimo, para que pudesse reverter a situação. Mas assim mesmo elas insistem e persistem. G capturando F e pode capturar? Pode. Teria sido melhor capturar. Mas antes de capturar, ganhou um tempo jogando dama D5. Qual a intenção desse lance? Mais uma vez, dê uma olhadinha aí, uma pausa, analise qual a intenção desse lance. Checkmate. Bispo e dama estão alinhados na mesma diagonal para dar mate. Então vimos aí até o meio jogo que as pretas tiveram um melhor posicionamento, embora tenham cometido 2 erros. O primeiro erro foi aquele ter lançado o cavalo, né? Deixou colocado a dama e aí ficou vulnerável. O cavalo teve que vir para o centro na posição que estava para perder uma peça. Tinha um cavalo em C6, aí quando avançou ameaçando o cavalo, dama e bispo dobrado pegariam o cavalo. Então foi um erro tremendo. O adversário devolveu o erro, jogando com o cavalo, quando deveria ter expulsado o cavalo de B, devolveu o erro, foi grave. O segundo erro era um F5, dando a cravada na dama e no bispo, quando estavam nessa posição. Também não viu, passou, mas foi consertado e ficou numa posição melhor. Então, quando coloca a dama para tentar dar o mate, as brancas percebem e resolvem se defender. E o rei entra quase andando rumo ao centro do tabuleiro, parece agora virar atacante. Quando o rei vai para o centro, a dama começa a sofrer ataque. Dama é atacada pela torre. Torre captura F, ataca a dama. E a dama tem que fugir.
Fugir para onde? Qual a intenção dessa dama em G4? Preparar um mate também. Apesar de estar perdendo peças, mas ainda está lutando. Ô brancas guerreiras, era para ter pedido demissão há muito tempo, mas ainda está batalhando. Então, está querendo ameaçar o mate. Antes de ameaçar o mate, ela vai C3, ameaça o bispo. Bispo tem que fugir e foge para C1. Mais um ataque, agora ataca o cavalo. Se o cavalo ficar, será capturado. Professor, o cavalo pode sair daí? Agora pode. Tem casas para ele? Tem. Ali não dá. Aqui também não dá. Por quê? Se vier, vai perder o bispo. Porque o peão adianta, perde o bispo. Então, o cavalo está atacado. Diz, olha, vou fazer um negócio aqui para ver se as pretas não enxergam. Vou deixar o cavalo aqui de graça. Se capturar, vai pensar aí que está de graça, está tudo beleza. Aí joga torre G1. Se capturar, perde. Por que perde? Porque a dama está alinhada, dobrada, juntamente com a torre, ameaçando G7. E G7 só tem uma peça que defende, que é o rei. Então, preparou o mate. Deixou a isca. Ó. Deixou a isca. Ameaçou. Poderia capturar, ameaçando a dama. Mas perderia também o cavalo. Se capturasse, seria cheque e o cavalo cairia. Então, quando jogou D3 ameaçando o cavalo, se captura, perde o cavalo porque tem cheque. Então resolveu preparar o mate. Ah, agora tem um mate, vou dar um mate. Deixou o cavalo de isca. Mas as pretas enxergaram o cavalo de isca e jogaram para defender. Como defenderia isso aqui? Torre voltando, defenderia. Avançando um peão, também defenderia. Mas preferiu jogar um torre A7, que também é um lance sutil. Fica ali quietinho, às vezes o adversário nem percebe. Se captura, vai ver a torre e captura, porque a torre está defendendo. Agora veio o cavalo. O cavalo capturou, ameaça na dama, e nessa posição a dama diz: o rei está seguro, está tudo defendido, então é hora de ganhar mais uma peça. Dama D4, ameaçou o rei. Cheque. O rei vai ter que fugir, e para onde fugir, o cavalo cai. Mas antes de fugir, disse: não dá para fugir agora não. Eu tenho aqui uma ameaça, ameaçar a dama. Eu tenho como proteger. E quando protege, cai o cavalo. E começou a cair as peças. Ó, as peças começaram a cair e as brancas agora têm 1, 2, 3 e as pretas 1, 2, 3, 4. Peão quase promovido, mais 2 pulos promove. Era para pedir demissão da partida, da posição. Mas tem jogador que é insistente, mesmo perdido, quer levar até o fim. Esse nunca vai evoluir. Nunca vai evoluir, porque fica perdendo tempo no tabuleiro. Então ele aproveita e faz mais um lance aí. É um lance, aquele lance religioso, né? A esperança é algo que morre, eu tenho fé que eu vou ganhar. E xadrez já comentamos que não tem nada a ver com essa parte aí religiosa. Eu vou ganhar porque o adversário vai errar. Não espere isso do adversário, não. Ameaçou, tem cheque. Rei vai ter que fugir. Para onde foge? Vai lá para uma casinha chamada E1. E quando vai para E1, tem alguma coisa para dar cheque aqui? No momento não. Mas tem um reforço. Traz a torre para D7. Agora tem, ó. Porque tem defesa. Agora tem. E quando joga torre D7, as pretas defendem o ponto com o bispo. Não pode capturar porque tem rei. Mas a dama volta para o ataque, ameaça mate. Próximo lance é mate. Peão controla a casa e rei não tem para onde fugir. E a dama vai
tentar defender. Mas como é que vai defender aí? Vai defender como? Qual o objetivo? Não teria mate que a dama pegaria, mas teria cheque e seria praticamente um mate, né? Porque depois teria umas trocas aqui e o rei ficaria sem defesa. Mas volta para G3. E ao voltar para G3, não tem pressa. Vamos primeiro defender esse ponto, que o objetivo agora é ganhar peça, se der. Lá vem a dama propor troca. Ah, quer uma troca, porque com a troca não ganha mais a partida, mas dificulta um pouco para as pretas. E se você está com uma peça de vantagem, não troque suas peças. Procure colocá-las em casas eficientes que possam atacar o rei. E nesse momento a dama volta. E quando volta, agora tem mate. Qual o lance das brancas para defender? Não defende porque também tem mate. E o mate aí acontece. Olha o lance. Dama tem defesa? Cheque. Tem defesa. Qual seria a defesa? O bispo defenderia. Mas se defende com o bispo, torre pode capturar, peão pode avançar dando cheque, rei não pode capturar. Depois tem um bispo. Então, quando chegou nessa posição, as brancas abandonaram. Mas abandonaram tarde demais, já era para ter abandonado cedo. Então, os principais temas estratégicos, táticos e estratégicos, aconteceram nessa partida. Teve erros de ambos os lados, mas quem errou menos, ou quem soube aproveitar a vantagem, foi quem venceu a partida. E a partida ficou vitoriosa para as pretas, jogando a francesa. Então, coloque a mão na massa, coloque o olho no tabuleiro, analise a posição, verifique onde errou para não errar mais. Então, e a vantagem material que você adquiriu, transforme ela numa vitória. Gostou? Deixe seu like e se inscreva no canal.